Bom dia, obrigado pela presença. Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo. A Casa Jota Online recebe hoje o senador Nelsinho Trade, líder do PSD no Senado. Para entrevistá-lo, teremos a participação especial do Érico Oyama, nosso repórter em Brasília, que acompanha o Congresso. O objetivo é debater o cenário nacional e as expectativas da agenda do Senado para este ano. Lembro aos assinantes e convidados que esse conteúdo ficará disponível no nosso canal do YouTube. Portanto, se você gostar, por favor, curta, compartilhe e ative as notificações para receber sempre os alertas de novas transmissões em tempo real. E os assinantes podem formular perguntas pelo chat do aplicativo Zoom. Agradeço ao senador pela presença e pela atenção com os assinantes do Jota. Senador, muito bom dia. Qual a avaliação que o senhor faz da votação da PEC emergencial, que avançou aí quase ao início da madrugada? Há quem diga que o texto aprovado em primeiro turno ficou um pouco desidratado em relação às pretensões do governo para chamadas contrapartidas fiscais, para a retomada do auxílio emergencial. Por outro lado, quem está acompanhando ali os bastidores entende que foi o texto possível a ser aprovado e, portanto, foi um avanço. Qual a avaliação, o diagnóstico que o senhor faz dessa votação importante do Senado nessa madrugada? Bom dia, Fábio Zambelli. Bom dia, Érico Oyama. É um prazer estar aqui pela manhã, inaugurando a nossa quinta-feira, participando desta forma remota e, na minha avaliação, daqui para frente, cada vez mais aperfeiçoada do Jota Jornalismo. Bom, a nossa avaliação é positiva. O PSD é um partido independente aqui no Senado da República. Ele tem integrantes que costumam caminhar do centro para a esquerda, tem outros que preferem manter uma linha e tem outros que preferem ir do centro para a direita. De tal sorte que eu, como líder, tenho que congregar todas essas ideias, procurar achar um equilíbrio e procurar adequar as nossas convicções diante daquilo que vem do Executivo. O que realmente aconteceu foi isso. O Executivo enviou a PEC 186 do auxílio emergencial, uma matéria pacífica, no sentido da necessidade que todos enxergam de fazer chegar na ponta para aquele mais vulnerável, para aquele que mais precisa, o recurso em função dessa pandemia que acabou por destruir os empregos informais, que acabou por prejudicar, diminuir aquele que tem o seu serviço de dia para poder comer à noite. Então, a gente realmente procurou se adequar nessa questão, mas o que a gente observa? Eu já fui prefeito de uma cidade de quase 1 milhão de habitantes por 2 gestões, e o Executivo, para poder se adequar sob o ponto de vista fiscal naquele déficit que ele poderá ter um empreendimento dessa ação, ele teve que colocar alguns pontos necessários para poder achar esse equilíbrio. É lógico que quando vem um projeto de lá para cá, tudo que o Executivo espera poder colocar, pelo menos no projeto, ele coloca. Isso não quer dizer que vai passar, como não passou. Então, o Congresso ele serve para isso. A Casa que analisa primeiro ainda tem a revisão da outra casa, que nesse caso será a Câmara dos Deputados, para poder ver se aquilo que a gente aprovou está adequado ou se precisa fazer alguma revisão. E a partir daí é que retorna de novo para a gente poder fazer a palavra final e, consequentemente, remeter ao Executivo para sua sanção. Senador, só antes de passar para o Érico, teve uma questão que foi muito debatida ontem durante o dia, que foi uma discussão sobre a possibilidade de se retirar o Bolsa Família do teto de gastos, e durante o dia causou muita repercussão no mercado, porque a sinalização seria muito negativa em relação ao compromisso fiscal. E hoje a gente está vendo o noticiário trazendo relatos de que houve ali uma interferência do Executivo, do próprio presidente Bolsonaro teria agido no sentido de estimular esse debate, depois
recuado ali com a pressão da equipe econômica. Houve mesmo esse movimento, queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto especificamente que causou muito estresse ontem no mercado. Olha, eu, por uma questão da minha personalidade e pela ética, eu me reservo assim, no direito de algum ponto do bastidor não exteriorizar. Mas que houve, sim, um estresse, uma taquicardia, já que eu sou médico. Taquicardia é um aumento da batida do coração. Nessa questão, realmente houve. Que houve ligação daqui, ligação dali, realmente houve. O importante é que, no final da história, encontramos um equilíbrio e conseguimos atravessar essa situação. Correto. Só para fechar esse assunto, senador, o senhor entende que o ministro Guedes saiu fortalecido com esse resultado? Qual foi o papel dele na sua avaliação? Porque era uma agenda, uma votação muito importante para a área econômica, né? O ministro, inclusive, tratava isso aí nos bastidores como quase com um divisor de águas ali para a sua permanência. Qual a avaliação que o senhor faz? O ministro saiu vitorioso com essa votação? Olha, Fábio, num sistema democrático em que se preza por princípios, por doutrinas democráticas, ninguém consegue impor a sua vontade diante de um congresso, vamos dizer assim, sem debater, sem discutir, sem tirar daqui a opinião da outra parte. Então, acabou sendo que, na minha avaliação, a lição que fica é exatamente essa. A gente precisa entender, principalmente quem não é da política, que o Congresso existe justamente para poder botar o seu ponto de equilíbrio, o seu tempero, diante das inúmeras cabeças que aqui tem, cada uma representando um segmento da sociedade. Então, vamos dizer, quem saiu ganhando? O Guedes saiu ganhando porque aprovou com mais de 60 votos? Não, aprovou com mais de 60 votos porque grande parte das emendas e das sugestões colocadas aqui pelo Senado foram devidamente, de uma forma assim, muito competente, com uma paciência, para homenagear aqui o Érico Oyama, oriental do relator, que soube realmente entender a necessidade de trazer para dentro dessa matéria grandes partidos que compõem aqui o colegiado do Senado da República. Senador, bom dia. O ministro Paulo Guedes e também o relator Márcio Bittar já disseram que depois do auxílio emergencial, do fim do auxílio emergencial, o governo estuda adotar um novo programa social, seja o Renda Brasil, o Renda Cidadão ou um fortalecimento do Bolsa Família, uma vez que são 30 milhões de famílias mais ou menos atendidas pelo auxílio emergencial e o montante de beneficiários do Bolsa Família é menor. O senhor tem alguma sinalização da equipe econômica ou até de líderes parlamentares do que seria esse novo programa social depois do fim do pagamento das 4 parcelas do auxílio emergencial? Olha, eu penso que há de se aperfeiçoar diante da situação presente, que é dinâmica, que a cada dia muda, essa questão acabada de ser referida. Ontem mesmo eu ouvi esse assunto de Renda Brasil ali na planície do plenário, onde o tempo necessário para poder adequá-la, para poder aperfeiçoá-la nesses novos tempos, justamente se faz diante desse período de 4 meses que se tem para poder efetivar esse auxílio emergencial. Então, é um assunto que vai entrar no radar, com certeza. Correto. Senador, ainda nessa área econômica, eu queria saber do senhor uma avaliação como líder do partido sobre uma percepção que a gente está tendo nas últimas 2, 3 semanas sobre a nova gestão do senador Rodrigo Pacheco e também na Câmara do deputado Arthur Lira, o governo tendo um ativismo um pouco mais evidente ali no endereçamento dos seus temas ao legislativo, e a sensação de que tem um destravamento da pauta econômica que ficou um pouco represada aí, sobretudo no ano passado, por conta da pandemia também, mas
por conta de algum desalinhamento também que havia entre executivo e legislativo, ali, sobretudo com o comando das casas. Eu queria saber se o senhor tem essa mesma percepção de que tem ali um ambiente para destravamento da pauta econômica, de outros itens possam vir aí na sequência da PEC emergencial, para, enfim, promover reformas, promover ajustes necessários para que a gente consiga retomar o crescimento e apontar aí para um processo de retomada do país pós-pandemia. Fábio, você tem razão. Existe, sim, uma boa vontade por parte do presidente do Senado e por parte do presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, no sentido de avançar nessas pautas econômicas. É lógico que cada um tem a percepção do colegiado que está à sua frente, dessa massa crítica que cada um aqui acaba por ser instituído, mas eu digo para você, tem determinadas pautas que precisam ser enfrentadas. Nós estamos aí numa crise gravíssima, uma crise sanitária de saúde, que a cada dia a gente acorda com uma notícia mais surpreendente do que a do dia anterior, uma interrogação muito grande nas nossas cabeças, uma torcida por parte de praticamente todos para que essa vacina chegue no braço do trabalhador brasileiro, que se esgote essa fila de prioritários estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização, e de tal sorte que a gente realmente espera um avanço nessa questão. A gente que já tem um modelo, uma dinâmica, uma expertise de uma votação complexa, que foi a reforma da Previdência, que acabou sendo votada sem maiores tremores aqui dentro da casa, nem diante da sociedade. Então, a receita desse insumo nós já temos, agora é botá-lo em prática. Senador, pegando uma carona no questionamento do Fábio, queria ouvi-lo sobre o sentimento, a posição da bancada do PSD, do qual o senhor é líder no Senado, a segunda maior bancada da Casa Revisora. Então, eu queria saber o sentimento da bancada do PSD com relação a esses temas mais complexos da área econômica, reforma tributária, reforma administrativa e temas mais recentes trazidos pelo Executivo, a MP da Eletrobras e também a privatização dos Correios. Veja bem, nós temos hoje uma questão a ser passada a limpo e a ser enfrentada, que é a reforma tributária. Se você perguntar para o Érico, para o Fábio, para o internauta que está nos acompanhando, para aquele que está nos ouvindo, você é a favor da reforma tributária? Porque o Brasil tem muitos impostos, mais de 80% vai responder que é. Mas aí, para você fazer uma reforma dessa natureza, você vai ter que enxugar determinados tipos de impostos e determinadas situações vão ocasionar perdas. Aí você abre aquele script, coloca na mesa, um segmento pula para trás, fala, não, aqui você está machucando os estados, desse lado você está afetando os municípios, aqui você não está estimulando quem você tem que estimular, essa experiência não deu certo em determinado país. Ou seja, é uma pauta que precisa paciência, serenidade, bom senso, pegar as melhores cabeças, que são muitas aqui nessa questão no Congresso, para a gente botar na mesma reunião, na mesma mesa, e esgotar ela. Não tem como você ficar colocando ela para debaixo do tapete. Tem certas coisas que você tem que deitar, bancar e botar a locomotiva para andar. Essa é uma delas. Senador, só insistindo na pergunta do Érico ali um pouquinho, sobre reforma administrativa, qual a sua avaliação? Também precisa ser recolocada nesse tempo, que tem ambiente para isso. Qual é o ambiente? Ora, tem muita gente que, em função de todas essas situações vulneráveis que nós estamos observando na nossa sociedade, pertence a uma classe de privilegiados, que recebeu o seu salário ficando em casa até se desenvolver o home office, que não teve nenhuma perca no seu padrão de vida, ao passo que grande parte da população, para não dizer a maioria,
teve um sentimento de perda laboral, emocional, sentimental, ou seja, vamos pôr a mão na consciência um pouco, nós estamos diante de uma situação atípica. Existe um momento para você poder tentar organizar isso aí, e eu entendo que é agora. Uhum. Correto. E as privatizações? Desculpa, Érico, as privatizações da Eletrobras, os Correios, o senhor acha que tem ambiente político? Nós vimos no ano passado o Senado oferecer alguma resistência, Senado não, mas o Congresso como um todo, oferecia alguma resistência a essa privatização da Eletrobras. Esse ano o governo agora já apresentou a medida provisória, que ainda é um processo embrionário, enfim, autoriza ali o BNDES a iniciar os estudos para capitalização, mas qual é a avaliação do senhor do ambiente político para avançar com essa agenda de privatizações? Olha, quando a gente foi chamado lá no Palácio para poder apresentar para a gente o início desse processo da Eletrobras, o tema que estava na tela era capitalização da Eletrobras. Ou seja, deu-se uma driblada para tirar esse termo privatização, mas a gente sabe que atrás desse pano tem exatamente essa intenção. O ministro Almirante Bento Albuquerque, de uma forma bastante didática, provando por A mais B com números que a capacidade de investimento da Eletrobras caiu, que precisa realmente de um combustível diferente e novo para ela poder voltar a fazer o papel com o qual ela foi instituída, e já deu uma acalmada nos ânimos aqui, principalmente das lideranças do Senado. Agora, a partir do momento que se começa a discutir, é que você, com uma lupa, presta atenção nos adendos e observa as reações que possam vir a ter. Como nós estávamos muito focados nessa PEC 186, não poderia ser diferente, você viu, foram centenas de emendas apresentadas, só de destaques ontem, e o destaque nada mais é do que a repescagem das emendas que não foram aprovadas. Só de destaque ontem, nós levamos quase 3 horas para apreciar os destaques que ficaram represados, ou seja, o nosso foco era totalmente esse. Agora vem uma outra etapa. Não é segredo para ninguém que o governo que foi eleito, sob o comando do ministro Paulo Guedes, tem esse viés de privatização e vai implementar isso diante do momento em que ele estiver à frente do Ministério. Ocorre que toda e qualquer privatização tem a sua particularidade, tem o seu mérito. Por exemplo, quando se falou na privatização da Casa da Moeda, eu fui o relator, eu fui contra essa privatização. Eu estudei esse assunto, eu vi o que os países da OCDE fizeram nessa questão, eu fui a fundo, vi que países como a Alemanha, como a Inglaterra, que insistiram nessa questão, voltaram atrás depois, ou seja, deu para a gente ver o exemplo lá na frente. E acabou que ela sucumbiu. Bom, hoje nós temos outras que estão no radar, a questão da capitalização, primeiro, da Eletrobras, que eu penso que, na maneira que ela foi colocada, ela deve tramitar aqui sem muitos sobressaltos, e a questão dos Correios, que tem por trás também uma questão ideológica, uma questão da sua história, daquilo que representa essa instituição para o nosso país, que já passa de centenas e mais centenas de anos de sua história, ou seja, tem todo um contexto que envolve cada situação. Agora, que isso vai ser colocado para ser debatido, já foi e vai chegar o momento disso ser feito. Uhum. Senador, uma pauta recente também, na verdade uma medida provisória recente editada pelo governo com relação ao aumento de tributos da CSLL para bancos
e também a indústria química, além de corte de isenção para veículos comprados por pessoas com deficiência. Essa MP foi editada para viabilizar o corte de impostos em combustíveis. Queria saber, na avaliação do senhor, como que o Congresso, a Câmara e o Senado vão receber essa MP quando ela for ser levada a voto? Você sabe que é um setor que exerce aqui uma influência para poder obter uma sintonia muito grande. Não dá para tampar sol com peneira, mas há um enfrentamento que precisa ser feito. Achar a fórmula para que toda semana a gente, ao despertar, não se chocar com a notícia do aumento dos combustíveis. Isso já deu pano para manga, até para a calça já deu. Você viu o que o presidente fez, ele não titubeou nessa questão. Se agiu de forma correta ou não é uma outra questão, mas tentou fazer alguma coisa para poder frear essa situação e vão buscar outras alternativas para isso. O mérito da questão, para você atingir o objetivo, ele vamos dizer assim, tem um vento favorável a ele, que é achar caminho para não aumentar mais combustível. Você pode ter certeza que todo mundo vai parar para ouvir, porque quer isso aí para o nosso país. Agora, dentro dessa pergunta do Érico, senador, nós vemos no Congresso, sempre que tem uma crise muito aguda, e a pandemia trouxe esse debate de novo à tona desde o ano passado, surgem ali iniciativas para a taxação do sistema financeiro, né? Como uma espécie de uma mensagem, enfim, que seria de fácil digestão aí para a população, quer dizer, vamos taxar os bancos para compensar a perda de receita. O senhor, como é que o senhor vê esse ambiente político hoje no Congresso para novas medidas nesse sentido? A gente sabe que no passado ali o grupo do deputado Arthur Lira sempre surgia uma emenda, um outro texto ali na discussão para aumentar a carga do sistema financeiro, como sinalização, inclusive, para a população de que os bancos, que sempre são os que lucram mais, precisam dar sua contribuição no momento de crise. Qual a avaliação do senhor em relação a esse cenário hoje? Existe mesmo um ambiente no legislativo mais, vamos dizer assim, confortável para esse tipo de medida? Olha, tudo que se fala aqui em organizar alguma coisa, aumentando carga tributária, seja do setor que for, e essa é uma questão que você colocou em relação aos bancos, realmente se coloca um pé atrás, porque existe a necessidade de uma reforma tributária justamente por já existir muitos impostos a serem cumpridos pela sociedade brasileira. Então, assim, por mais que existe aqui correntes, isso é normal no parlamento, principalmente do pessoal da esquerda, de que aquele que pode vir a ser taxado são exatamente setores como esse que você está falando, mas a gente entende que precisa ter muita calma nessa hora, porque a gente sabe da importância que representa todo esse movimento para o mercado econômico e a gente tem que ficar atento a todas essas questões. Mas é um assunto que também nós não vamos se furtar de debater e de enfrentar. Nós estamos vivendo um momento em que qualquer situação nessa questão econômica é bem-vinda, pelo menos para ser debatida. Senador, o senhor é relator do PL da cabotagem, também conhecido como BR do Mar. Havia expectativa de apresentação do parecer no começo dessa semana, mas a gente sabe que as atenções nesses últimos dias foram voltadas totalmente para a PEC emergencial. Acredito que por isso houve um adiamento da apresentação. Queria saber se existe uma expectativa de quando o parecer vai ser apresentado para o senhor, também uma data de votação e quais mudanças o senhor pode ou deve implementar no texto. A hora que você fez essa pergunta, a assessoria que está aqui, já com o radar ligado, porque sabia que ia vir esse assunto, todo mundo já expressou aqui uma reação. Mas o fato é o seguinte, é uma medida necessária, pelo que a gente já viu, que também
mexe em muitos interesses, complexa. A gente está construindo a 8 mãos para poder atender aqueles que estão inseridos nela. Amanhã nós vamos ter uma última reunião, e o que eu posso adiantar para você, pedindo até escusas ao internauta, quem está nos acompanhando, é que terça-feira, dia 9, está pautado para sua votação. Eu tenho ainda esse final de semana para poder trabalhar nesse relatório e disponibilizar ele para os líderes conforme o compromisso que eu fiz de não fazer nada corrido, assodado, mas eu já posso lhe adiantar que, da forma como veio lá da Câmara dos Deputados, vai sofrer alguns ajustes que provavelmente terá que voltar novamente para ser analisado na Câmara dos Deputados. Mas já está chegando o fim desse assunto aqui no Senado. Correto, senador. Eu queria falar um pouco, já falou no início da sua intervenção sobre a questão da pandemia, e o senhor queria explorar um pouquinho essa tua atuação, eu sei que tem sido bastante efetiva no enfrentamento, na busca de soluções aí para a gente superar pelo menos esse processo de imunização que o senhor mencionou bem agora, acho que é o prioritário. O presidente Rodrigo Pacheco, desde que assumiu, tem demonstrado também um desejo de que o Senado, o Congresso Nacional como um todo, mas o Senado, assuma um protagonismo nessa agenda, visto que existe ali uma interpretação de que há um vácuo ali no Executivo. Primeiro, eu queria ouvir do senhor, porque o senhor é médico, também já foi prefeito, então o senhor conhece muito bem as contingências dos municípios que estão enfrentando para lidar com a pandemia, as restrições, funcionamento da economia e as demandas da população ali na ponta, né, que o prefeito sofre no dia a dia. Eu queria saber do senhor primeiro, a avaliação que o senhor faz da gestão do Ministério da Saúde, da crise do coronavírus, e a sua expectativa em relação a qual papel que o Senado vai ter cada vez mais efetivo agora, já inclusive no aspecto legislativo, para facilitar a aquisição de vacinas por parte dos entes federados e até do setor privado no segundo momento. Bom, é muito importante esse ponto que você tocou, Fábio. É muito perspicaz para o momento que estamos atravessando. Eu sou médico, já fui prefeito, já fui executivo. Está no meu currículo também de eu ter contraído o coronavírus e ter conseguido sobreviver. Acabou entrando no meu currículo essa história. E digo para você, nós estamos aprendendo com essa doença. Nós, profissionais da saúde. Essa é a verdade. Eu me lembro que eu fui o segundo caso de Brasília. O colega que me atendeu aqui, numa conversa muito franca, na visita hospitalar que fez, olhava para mim e falava, o que tem para dar de remédio é isso que você está tomando. Aí eu até brinquei com ele, falei, bote aqui um soro fisiológico no meu braço, só para psicologicamente eu achar que eu estou tomando alguma coisa. Porque você ficar ali deitado, esperando a doença evoluir e não ter muita coisa para você fazer, bom, isso já avançou, a gente observa que determinadas atitudes de pronação, de entubar em determinados momentos, de colocar catéter nasal, já avançaram. A gente sabe que atrás de tudo isso aí tem algo que precisa e deve ser feito, que é a vacinação em massa da população. Ou seja, o que nós estamos procurando fazer aqui no Congresso Nacional? A gente apresentou no início do mês passado, de fevereiro, um projeto de lei que permite, que abre espaço para a iniciativa privada, obedecendo, lógico, às regras do Plano Nacional de Imunização, os laboratórios devidamente aprovados pelo nosso órgão técnico, que é a Anvisa, mas que eles possam entrar, adquirir as suas vacinas e vacinar sua massa laboral. Qual foi a concepção desse projeto? Vamos dizer aí o pessoal do J Jornalismo. O diretor executivo entra no mercado, consegue adquirir as doses para vacinar os seus integrantes. E qual foi a contrapartida que esse projeto coloca? Vamos dizer que vocês têm 100 funcionários.
metade dessas doses, você vai ter que comprar 150 para você poder vacinar o seu pessoal e ter a permissão de adquirir essas doses. 50 dessas doses você remete para o Sistema Único de Saúde. Pois bem, além disso aí também, o nome do projeto é Programa de Vacinação dos Trabalhadores. Ele tem aqui um artigo, as pessoas jurídicas que aderirem ao PVT, que é o Programa de Vacinação do Trabalhador, poderão deduzir do lucro tributável para fins de imposto de renda 30% das despesas comprovadamente relacionadas nessa operação. Muito bem. Era um incentivo que a gente estava querendo fazer para que o pessoal da indústria viesse aqui para dentro, para que o empreendedor, aquele que emprega, pudesse ter, além da questão epidemiológica e sanitária, a vontade de poder aderir. Aí veio a necessidade de não desabrigar o Sistema Único de Saúde. Eu sei que o presidente Rodrigo Pacheco, sem saber do teor desses artigos, apresentou um outro mais, vamos dizer assim, avançado nessa questão de atender o SUS, que eu tinha uma interrogação muito grande na minha cabeça, mas depois, numa conversa que tive num almoço com o ministro Pazuello, eu entendi. Ou seja, esse projeto que acabou passando na frente do meu, mas que teve apensada várias emendas dele, ou seja, 80% desse nosso projeto já está devidamente aprovado aqui no Senado e foi aprovado já pela Câmara dos Deputados. Vamos ver como que vai ser o comportamento do Executivo. Ele diz o seguinte, ele organizou uma questão de ambiente jurídico com algumas farmacêuticas. O resultado disso a gente já viu qual foi ontem. O Brasil já anunciou a compra de milhões de doses de outras farmacêuticas que não estavam no nosso radar. Isso é importante. E ele diz assim, o pessoal da Jota que vai querer vacinar os seus trabalhadores vai ter que entrar no programa e, dependendo do quadro funcional que ele tem, vai ter que doar para o Sistema Único de Saúde, primeiro, 100% daquilo que ele vai precisar comprar. Eu falei, mas, ministro, qual é a razão de você trazer para dentro dessa mesa os empresários para fazer isso? Ele falou, senador, nós precisamos avançar com a fila de prioritários, que são os idosos, que são os acamados, que são os quilombolas, os indígenas, os profissionais da saúde, os profissionais da educação. A partir do momento que grande parte da massa empresarial resolver empurrar essa fila para frente, eu consigo encurtar essa fila do SUS e, a partir daí que eu vacinar todos os prioritários do Brasil, a gente abre para poder fazer a vacina da massa laboral, aí sim, através da iniciativa privada. Ou seja, ele é um pouco mais ousado nesse sentido. Até ontem, no meio da PEC 186, no grupo de deputados e senadores que a gente tem, houve uma discussão nessa questão, eu tive que dar essa explicação, que para uns convenceu, para outros não. Ou seja, uma coisa é certa, a gente precisa trazer vacina para dentro. Seja da Sputnik, seja da Johnson & Johnson, seja da Pfizer, seja seja lá do laboratório que for, desde que ela esteja aprovada por um órgão tipo Anvisa internacional, que tenha a sua comprovação de eficácia, pessoal, não tem outro caminho. Temos que atingir 70% da população brasileira com vacina, e é muita gente. Vocês sabem que o Brasil é um país populoso, um país continental, para poder criar a tal da imunidade de rebanho. Essa imunidade de rebanho, que vocês já ouviram falar, sob o ponto de vista epidemiológico, ela faz criar um grupo de anticorpos na população. Anticorpos são as células de defesa do corpo humano para combater determinada situação epidemiológica. Então, isso é muito importante. Por isso que muitas vezes você observa num local ou no outro, tem uma epidemia da dengue num ano, passa 1, 2, sem,
aí muda a cepa, muda o vírus da dengue, aí vem outra epidemia dali 1, 2 anos. Dificilmente se repete uma epidemia de um ano para outro. Por quê? Porque cria-se uma imunidade de rebanho e acaba por vencer o vírus que está no radar. Então, essa questão da imunização, na minha avaliação, deveria ser prioridade hoje, muito mais de qualquer outra medida que a gente observa que está sendo feita pelos secretários estaduais de saúde. Não que isso não seja correto fazer diante da emergência que a gente tem, ou seja, pedir o lockdown no Brasil. Ora, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos se unir em busca de alguma coisa, fizeram lá uma carta com 10 itens e não falaram em vacinação. Vamos se unir na busca desse produto que nós estamos vendo em outros países, e eu sempre disse isso, Fábio e Érico, a gente sempre teve a oportunidade de observar como que funciona essa história no outro lugar. O vírus aconteceu lá na China primeiro. Vamos ver o que os caras fizeram lá para poder pegar as boas ideias, que eu não resisto a uma boa ideia, e adaptá-la ao Brasil. Ou seja, você viu o que o presidente Biden fez. Chamou os laboratórios e falou, eu quero uma dose para cada adulto do povo americano. É tantos milhões de dólares. Toma, tá aqui. Não, a medida prática e objetiva, cirúrgica, que tem que ser feita é essa, é vacinação. Vamos unir todo mundo, os governadores, os prefeitos, o presidente, os secretários de saúde, municipais, estaduais, o ministro. Vamos sentar todo mundo na mesa, trazer a classe empresarial e vamos sair comprando vacina para pôr no braço do povo brasileiro. Senador, nesse campo da... um pouco nessa explicação, não, com certeza. É um tema que eu gosto e eu vejo que a solução está aí. Não, correto. E é muito importante ouvi-lo sobre esse tema pelo seu conhecimento. Eu queria também aproveitar já o seu protagonismo nessa agenda para perguntar ao senhor o seguinte: nós temos aqui no nosso público muitos economistas, muitos analistas que atuam no mercado e atuam fazendo o planejamento de médio prazo. E qual que é a angústia hoje nesse público com relação à vacinação, à imunização? A gente sabe que o primeiro trimestre de 2021 praticamente está perdido. Do ponto de vista econômico, possivelmente teremos um PIB negativo nesse primeiro trimestre. Já há projeções de que o segundo trimestre também seja negativo, o que é bastante preocupante. Isso tudo porque os cálculos de que as doses que estão sendo adquiridas, negociadas agora, só vão ser efetivamente distribuídas em massa, em larga escala, a partir de junho para frente, pelas contas que a gente está fazendo. O senhor é otimista em relação a isso? O senhor acha que é possível antecipar um pouco? Ou o senhor acha que realmente esse processo de imunização mais em larga escala, em massa, só vai se efetivar a partir do segundo semestre? Muito boa pergunta de novo, Fábio. É o seguinte, como eu quando acredito num princípio, num trabalho, numa coisa, eu me dedico a ele e ajudo a empurrar para frente. Qual que é o meu sentimento nessa questão? Eu estou empurrando um elefantão gordo, paquidérmico, cadeirudo, mas eu estou empurrando para tentar botar ele para avançar alguma coisa. Já liguei para o ministro da Saúde, me atendeu super bem, me ouviu. Tem muita coisa que acontece do lado de lá que a gente acaba não sabendo em função até da questão sensível que está, mas eu vou colocar numa mesa o presidente da CNI, as suas federadas, junto com o ministro da Saúde. Eu acho que não se pode furtar desse debate. Vamos lá. Quando é que nós vamos ter, vamos dizer, uma varinha de condão aqui e você tem um desejo para pedir para fazer a economia voltar a funcionar, as coisas voltarem a empinar, a produzir? É vacinar a massa laboral. A partir do momento que você vacinou, gerou a imunidade, as pessoas vão poder ir para o trabalho com mais tranquilidade, o empresário vai poder fazer o terceiro turno para poder produzir,
vai produzir e a economia vai girar. Ora, se esse é o princípio dessa situação, vamos fazer isso acontecer. Vamos botar para dentro os agentes protagonistas para que isso possa acontecer. Então, eu estou empenhado nessa questão, já fiz a interlocução com esse pessoal das indústrias para que eles fizessem o pedido dessa audiência. Eu vou insistir até o final dessa semana para que isso possa ocorrer já na semana que vem, botar todo mundo nessa mesa, pactuar já o início de uma negociação nesse sentido. E, olha, vamos abrir para a iniciativa privada poder entrar nesse mercado. A gente sabe que quando a iniciativa privada entra, ela entra com outra disposição, com outra agressividade. Se tiver que aumentar um pouco ali, vai compensar um pouco cá, mas as coisas acontecem. A ficar nesse ritmo que nós estamos, realmente a previsão não é muito assim, vamos dizer, otimista do avanço dessa questão. E outra coisa, essa mágica, não somos só nós que estamos atrás dela. O mundo todo está atrás dessa confusão, dessa vacina. Ou seja, se a gente não for protagonista nisso, nós vamos ficar do meio para o fim da fila, infelizmente. Senador, o senhor citou a necessidade de um esforço conjunto para conseguir a compra de mais vacinas e também combater os impactos da pandemia. Nessa semana, houve uma reunião de governadores com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para fazer uma série de demandas relacionadas à pandemia. Em contrapartida, o presidente Lira fez um pedido para que houvesse uma conversa com os parlamentares, deputados e senadores, para ceder boa parte das emendas parlamentares em ações de combate à pandemia. Queria saber se o senhor pessoalmente está disposto a ceder a maior parte das emendas que o senhor tem direito para ações ligadas à pandemia e qual que é o sentimento que o senhor observa em colegas deputados e senadores se estão dispostos a fazer esse movimento também. Bom, só para a população que está por trás dessa tela ter ciência, metade das emendas já é obrigatório, das emendas individuais dos parlamentares, 50% do valor. Vamos dizer que você tem R$100 de emendas para poder logar para os seus municípios e para o seu estado. 50%, metade do valor que você tem que destinar para a saúde. Ou seja, isso já é um princípio. A gente fez essa discussão aqui, porque eu sou o coordenador da bancada do Mato Grosso do Sul, e qual foi a prioridade que a gente auscultou dos prefeitos do Mato Grosso do Sul e dos governadores? Saúde. Não teve outra prioridade. Olha, gente, hoje de manhã, antes de eu vir para cá, na hora que eu liguei para assistir o Jornal da Manhã, o que você vê? Leitos de UTI no Rio Grande do Sul, não sei quantos % batendo 100 de ocupação. Em Minas Gerais, a mesma coisa. Aí eu pego o celular, vou ver uma mensagem, tem uma mensagem de Costa Rica, uma cidade pequena lá do meu estado. Morreram 5 pessoas essa semana. Já está o hospital sem lugar para pôr ninguém. Ou seja, é uma prioridade. Não haverá de ter nenhuma resistência nesse sentido aqui. Todo mundo quer resolver, contribuir para poder obter mais recursos na área da saúde e a gente vencer essa pandemia. Correto, senador. O senhor mencionou aí mais uma vez, até pela sua experiência como prefeito, as medidas que estão sendo adotadas, né, pelos gestores municipais e estaduais para deter a infecção e também viabilizar o atendimento dos pacientes na rede pública, que eu acho que é a principal preocupação hoje, a pressão sobre a rede pública. O que o senhor poderia dizer? Eu sei que tem muita gente que acompanha a live, que está nos municípios e ali nos estados, e tem relação, inclusive, com o poder público. O que o senhor poderia dizer para o gestor público nesse momento em que, do executivo, sobretudo, em que tem uma pressão da economia para, olha, não podemos fechar porque tem os empregos, tem a renda. Do outro lado, nós estamos vendo o sistema público de saúde, o privado também sobrecarregado, com falta de leitos, com uma perspectiva de pessoas perderem suas vidas ali, inclusive aguardando uma internação. Como é que o gestor público pode agir equilibrando esses dois fatores de uma maneira que ele preserve vidas e também não afete demais a economia dos municípios e dos estados? Olha, a responsabilidade que recai nos ombros dos gestores de agora é muito grande.
Não pense você que é fácil para quem está sentado na cadeira do executivo receber o seu secretário de saúde e ele te informar logo pela manhã. O número de leitos que nós temos já está se esgotando. Faltam 2%, 3% para se esgotar. Aí ele vai para fiscalizar alguma obra, vai para alguma região da cidade e observa a aglomeração, observa a movimentação. Aí, à noite, ele vê que teve alguém que fez uma festa e que juntou não sei quantas pessoas. Aí passa pela sua cabeça o ente querido, o amigo que você teve, que acabou morrendo em relação a isso. Todo mundo que está por aqui, nesse meio, perdeu alguém querido nessa questão da pandemia. É uma situação muito difícil, muito difícil. Nós temos hoje, vamos dizer assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente observa que o governo federal está tentando fazer a sua parte, já distribuiu o auxílio para os estados e para os municípios, para compensar a perda de receita. Agora, gente, cá para nós, precisa, inclusive para nós mesmos, que estamos aqui aparecendo nessa tela, precisa um pouco mais de consciência de todos nós. A gente precisa realmente repensar essa situação. Será que eu estou fazendo a coisa certa em função de tudo aquilo que é preconizado? Será que se eu deixasse de ir para tal lugar, de ir naquele almoço, de ir naquele encontro, eu iria contribuir mais com essa situação? Eu acho que nós já estamos cansados, essa é a verdade. Há uma exaustão da sociedade em relação a isso. Imaginem a exaustão dos profissionais da saúde. Olha, pessoal, eu fui paciente e eu já tive do lado de cá atendendo gente. A forma de você se relacionar com paciente de Covid, ela exige muito do profissional, muito. Ainda mais o acamado, que não consegue ir no banheiro, que precisa dos cuidados de higiene, que precisa que realmente tenha um outro ao seu lado para poder te manipular, para te dar o remédio na hora certa, para te botar o oxigênio na hora certa, para poder te entubar. Tem situações que você presencia que te dá um choque emocional. Você vê um paciente morrer com falta de oxigênio, é algo que não sai da sua cabeça nunca mais. Você vai morrer com essa imagem na sua cabeça. Ainda mais o profissional que tem o dom de tirar o sofrimento, de atender aquele mais necessitado. Então, voltando nessa questão, precisa de união. Eu acho que já deu esse negócio de brigar com São Paulo, brigar com não sei quem, de não sei quem brigar com o presidente. Vamos parar com essa história. Nós temos um inimigo, que é esse coronavírus. Vamos se unir todo mundo para a gente poder tentar derrotar esse bicho. Porque, do contrário, ele vai derrotar a gente, como já está derrotando aos poucos. Aquela luta que você vai dando uma no fígado, outra no baço, dali a pouco você leva um nocaute e não tem mais como você voltar. Então, vamos tentar achar um caminho, todo mundo, para buscar vacina, botar a vacina no braço do povo brasileiro, como está fazendo a Europa. Lá em Israel, os caras montaram lugar de vacinação, como tem trailer vendendo hambúrguer por aqui. Em toda esquina tem, ainda dá uma pizza para o cara ir lá tomar a vacina. Tem uma pizza aqui de contrapartida da sua vacina. Gente, o caminho é esse, não tem outro caminho. Vamos procurar fazer isso aí. Senador, nós estamos chegando aqui à reta final do nosso webinar. Eu só queria passar para o Érico, ele tem uma última perguntinha para o senhor, antes de liberar. Muito obrigado, porque eu tenho aqui também uma reunião agora às 9 horas. Brevemente, senador, na reunião de líderes da última semana ficou definido que haverá uma sessão do Congresso para análise de vetos na primeira quinzena de março. Queria saber se está mantida essa expectativa de sessão para vetos até o dia 15? Rapaz, a situação aqui em relação a se organizar alguma coisa, pelo menos presencial, sucumbiu. Essa semana que passou, com a vinda de prefeitos e vereadores, que tem que vir mesmo, o cara tem que vir atrás das suas emendas para poder realizar obras na sua cidade. 5 senadores, ontem chegou a notícia que mais 3, não sei se vai confirmar, ao todo 8, em uma semana, se contaminou do coronavírus. O presidente
já a partir de hoje, encerraram-se as sessões presenciais, é tudo remoto daqui para frente, como antes sempre defendeu o Davi, e a gente sempre o questionava. Uma vez ele chegou para mim e falou: Nelsinho, não tem como eu abrir isso aqui. A hora que eu abro e boto um assessor para cada senador, eu junto 400 pessoas. Falei, mas como? São 81? Ele falou, não, tem o cara aqui da limpeza, tem o cara da Copa, tem o cara que cuida do som, tem o cara que cuida da segurança. Então, e num ambiente fechado, aqui não tem ventilação. A essência da palavra que eu ouvi essa semana é o covidário. Aqui é o covidário. Então, é algo que realmente precisa ser repensado nisso aí, se vai avançar sob o ponto de vista remoto ou não. Vamos subir a escada degrau por degrau, para a gente não sofrer por antecipação. Vamos votar aquilo que tem que votar, segundo turno dessa PEC, vamos votar a BR do Mar em terça-feira, porque ela tranca a pauta, ela tem urgência constitucional, e vamos vencendo etapas por etapas nessa situação. É essa a contribuição que todo mundo aqui quer dar. Senador, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, sua atenção com os assinantes do Jota, e deixo um espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço, Fábio, agradeço, Érico, nem esperava que fosse passar tão rápido. Quando a gente se sente em casa e num ambiente realmente que conspira com uma energia positiva, o tempo passa rápido. Isso é igual aquele jogo que você está assistindo, um jogo bom, quando você vê, já está terminando. Não é falsa modéstia, mas é um assunto que precisa ser colocado, como a gente colocou, e eu espero que de tudo isso, que essa manhã a gente possa ter na mente uma palavra: união. Vamos unir todo mundo, vamos buscar a vacina e colocar a vacina no braço do trabalhador. Eu estou sempre à disposição de vocês. Um abraço e um bom dia. Muito obrigado. A Casa Jota Online recebeu hoje o senador Nelsinho Trade, líder do PSD no Senado. Tivemos a participação especial, e agradeço, do Érico Oyama, nosso repórter em Brasília, que acompanha o Congresso. Lembro que esse conteúdo ficará disponível nas plataformas do Jota, portanto, se você gostou, curta, compartilhe e ative as notificações para receber sempre os alertas de novas transmissões em tempo real.